Pequenos erros podem causar prejuízos milionários na hora de fechar a compra da sua casa. Muitas vezes os influenciadores vão te dizer que não vale a pena ter casa própria, que é muito melhor alugar. Mas eu acredito que a essa altura você já rompeu essa falácia, você realmente quer dar essa segurança para sua família, não somente uma segurança física, mas uma segurança emocional. Porque só quem não tem casa própria e não sabe se daqui 5 ou 6 meses vai ter condição de continuar pagando aluguel, é que sabe como é difícil ter noites mal dormidas por morar de aluguel. Então você precisa dessa segurança física e também dessa segurança emocional para você ter um lugarzinho para resguardar a sua família. O primeiro segredo que eu trago aqui é como negociar para você pagar menos, porque evidentemente quando você vai comprar uma casa você se assusta com os valores. E claro, existe inflação, então as coisas vão ficando mais caras, elas vão inflacionando o valor, portanto existe sim uma forma de você pagar menos. Essa forma é basicamente ter paciência, pesquisar muito, entender o custo das coisas. Eu vou falar mais pra frente também da questão do corretor, de como você abordar, como você saber se o corretor é honesto ou não, porque existem corretores e corretores. Mas antes de chegar nessa parte, vou te dizer que para você fazer uma boa negociação, você precisa saber o preço das coisas. Vai ter momentos que você vai encontrar casas à venda que estão muito abaixo do preço, pode ser porque o casal está se divorciando e precisa vender logo a casa para fazer a divisão de bens, ou pode ser porque às vezes a pessoa está se mudando de país, então ela não tem mais interesse nessa casa, ela precisa vender logo para fazer um pé de meia e mudar do Brasil, ou pode ser por muitos outros fatores, fatores de doença. Se você conversar com enfermeiros, né, ou com pessoas que trabalham em hospital, muitas vão dizer que direto acontece de pessoas acamadas assim, que têm bastante dinheiro, ficarem com os familiares desesperados ao redor para venderem casas e propriedades para continuar pagando o tratamento dessas pessoas. Então existem esses cenários. Mas dito isso, esse é um menor dos cenários. Na maior parte das vezes, as pessoas estão vendendo suas casas por questões comerciais. Ou a pessoa está querendo vender para comprar num lugar melhor, ou é uma casa de um investidor que comprou, pegou na troca uma outra casa, então o valor vai ser sempre muito alto. Então, para você saber o valor do mercado, você precisa pesquisar. Hoje em dia é tão fácil. Você pode entrar no Google e procurar o nome das imobiliárias da sua cidade e procurar no site das imobiliárias. Então, vou dar um exemplo aqui. Você quer comprar uma casa no bairro Bela Vista, na cidade de Paulínia. Então você sabe que neste bairro, uma casa com 3 quartos, com 2 banheiros, um quintal que caiba 2 carros e uma churrasqueira custa 500 mil reais. Então você vai procurar por casas com o mesmo tamanho, com o mesmo estilo, né? Em bairros que tenham um padrão parecido para você comparar os preços. E aí então você já vai começar a ter uma diferenciação dos preços aí. Quando você começa a saber a diferença de preços, você já começa a evitar de pagar mais do que vale. Esse é o primeiro ponto. Mas não é o único, porque você vai precisar pichinchar sim. E pichinchar não é chegar no corretor ou no vendedor e falar, olha, você está vendendo por 500 mil, eu faço uma oferta de 400. Para a pessoa aceitar, você vai precisar ter resiliência, paciência. Você vai precisar fazer com que a pessoa queira te vender esse imóvel, ao mesmo tempo que ela perceba que ela não vai vender esse imóvel fácil. Então quando você está prospectando comprar um imóvel, evidentemente que quem está te vendendo sabe que o possível comprador reluz como ouro, porque ele pensa, finalmente alguém demonstrou interesse no meu imóvel. Então ele vai estar disposto a negociar. Por outro lado, vai ter um anjinho na cabeça do vendedor dizendo, olha, agora que você encontrou um cara que vai comprar sua casa, põe o preço lá em cima, porque ele vai comprar mesmo, então sobe o preço. E é aí que você tem que ter paciência, porque pode ser que no primeiro momento você faça uma oferta e ele não aceite. Você tem que dar um tempo para a pessoa pensar que você desistiu. Dá um tempo, às vezes esse tempo pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Começa a perguntar de outras casas para o corretor, se for o mesmo corretor. Começa a demonstrar que você ignorou aquele outro imóvel, que você não quer mais. Porque depois de um tempo, provavelmente o próprio vendedor, se ele não vendeu a casa ainda, ele vai baixar o preço daquele imóvel porque ele percebeu que ninguém compra. E aí você tira mais uma na hora de fazer uma nova oferta. Você ofereceu 400 mil da primeira vez, ele não aceitou, na segunda vez você oferece 380. Talvez ele aceite por 400 ou 420. Enfim, de toda forma, dos 500 mil que custava no começo, você tirou 80 mil reais aí em 2 meses. Lembra sempre, o vendedor não vai vender muito fácil um imóvel no Brasil. E quando surge um interessado, para ele, reluz como ouro, como eu te falei. Então, faça isso valer a seu favor. Bom, o segundo segredo que eu trago aqui é para você não correr o risco de comprar gato por lebre. Tá cheio de imóvel com documentação errada, com dívida, com problemas judiciais, o imóvel às vezes está pendurado na justiça, e se você comprar um imóvel desse, você vai comprar uma bomba, porque a justiça vai travar o imóvel, mas aí o imóvel não é mais o antigo vendedor, o imóvel é seu, você já fez toda aquela parte burocrática, pagou ITBI, pagou cartório, pagou registro, escritura. Mesmo que você não fique com a casa, você já perdeu um dinheiro aí.
E a parte do financiamento também, o banco já lançou cobrança na sua conta. Então, para evitar isso, você precisa ter alguns certificados antes de comprar o imóvel. O primeiro deles, certificado negativo de débitos, para saber se tem água pendente, imposto pendente, para saber se tem algum problema judicial pendente. Você precisa fazer uma consulta do proprietário, fala com um advogado, às vezes o próprio corretor vai conseguir resolver isso para você de uma forma relativamente simples. Vá até a prefeitura, procura, porque quem procura acha. Às vezes a gente pensa que todo mundo é honesto e pela aparência a gente não sabe quem é honesto. Então fique esperto, não confie nas pessoas pela palavra delas, confie em documentos. Pesquise, fale com um advogado ou com o corretor, que ele vai fazer todas as pesquisas que você precisa para garantir que o imóvel que você está pretendendo comprar não vai virar uma bomba na sua mão. Então, quando a oferta é demais, desconfia. Olha, eu tenho mais 3 dicas aqui que vão te ajudar a poupar dinheiro, mas antes, por favor, se inscreve no canal, clica no like, aqui eu dou dicas sobre tecnologia, sobre economia, como esse vídeo, para você economizar. Na descrição vou te deixar um cupom para você ganhar R$20 de cashback do Recarga Pay. Basta você fazer um Pix com o seu cartão de crédito usando o Recarga Pay. Se você transferir R$50 via Pix, você ganha R$20 de cashback pelo Recarga Pay no link que está na descrição. Então vamos para a próxima dica, que é como escolher o melhor imóvel. Primeiramente, escolher o bairro e também escolher o tipo de imóvel, se você vai comprar casa ou apartamento. Então eu vou te contar o ponto de vista de quem já morou em casa de rua de baixo padrão, casa de rua de alto padrão, condomínio de alto padrão, enfim, eu já tive todas as experiências que eu poderia ter, então eu posso te trazer esse ponto de vista com muita clareza. Ponto positivo de morar em apartamento é a conveniência, você não se preocupa com telhado, não se preocupa com encanamento, não se preocupa com jardinagem, não se preocupa com nada, você passa a ser apenas um morador, você não é mais um zelador da sua casa, como aconteceria numa casa de chão, onde você vai ter que fazer a zeladoria da casa, cuidar da pintura, cuidar do encanamento, se entupir, se acabar água, você vai ter que resolver, se der um problema no telhado, der uma ventania, o telhado saiu do lugar, você vai ter que resolver. E toda a parte de jardinagem da casa, se tiver gramado, se tiver mato, árvore, tudo isso você vai ter que cuidar sozinho. Você tem que conhecer muito bem os bairros. Eu tenho um amigo que morava em Santo André, ele se mudou para minha cidade na adolescência com a família dele, eles vieram de Santo André para Cosmópolis. Quando eles chegaram em Cosmópolis, eles encontraram uma casa num bairro muito ruim aqui da cidade, mas num preço baixo. Como ele tinha mais 3 irmãos, ou seja, os pais, né, 2 pessoas, mais 4 filhos, eram 6 pessoas, eles precisavam de uma casa grande, eles acabaram comprando uma casa num bairro ruim. Em um mês, eles foram assaltados, assim, levaram tudo, a televisão do cara, levaram joias, levaram produtos eletrônicos. Isso aconteceu há mais de 20 anos, então não tem problema eu contar isso. Mas assim, eles se mudaram sem conhecer o bairro, não fizeram uma pesquisa, eles simplesmente se emocionaram com o valor. E eram pessoas bem inteligentes, viu? Mesmo assim, eles caíram nisso aí. Então você precisa saber, se você já vai mudar numa cidade que você conhece, é menos difícil você tomar essa decisão. Mas se você vai mudar no lugar que você está indo agora, pesquisa, conversa com moradores da área que você pretende mudar. Por exemplo, se você viu uma casinha, você gostou dela, está namorando com essa casa, um belo dia, bate palma na casa dos vizinhos, tenta conhecer, ver se você gosta, se bate santo, se você acha que ali vai ser um lugar legal para você morar. Às vezes você vai conversar com 2, 3 vizinhos, você vai perceber que o padrão deles não é o padrão que você procura. Às vezes você vai passar ali de sábado à noite e vai estar um som alto e você não gosta de música alta. Para que você vai mudar lá? Para depois arrumar encrenca com o vizinho que já está acostumado? Às vezes o valor que você vai pagar de diferença entre um bairro e outro não justifica a perca de paz que você vai ter. Então você precisa primeiro entender se você quer a conveniência ou se você quer a liberdade, porque do mesmo jeito que eu falei que o apartamento é bom pela conveniência e tudo mais, por outro lado, a gente morando no apartamento se sente meio que um passarinho na gaiola, principalmente quando você mora mais no alto. Eu nunca morei embaixo, eu não sei, mas eu morava praticamente no último andar do prédio, então era muito bonita a vista, né? Tinha uma vista bonita da natureza e tudo mais, mas era um passarinho numa gaiola, né? Principalmente que a gente tem que colocar aquelas redes assim na sacada, nas janelas. Eu acho que apartamento é bom para quem já tem mais idade e não quer mais nada com a vida. A pessoa às vezes tem uma chácara, às vezes a pessoa vai fim de semana e viaja. Nesse caso, é apartamento. Se você tem mais idade, apartamento com elevador. Não vai nesse apartamento de 5 andares que você tem que subir de escada que você não vai aguentar. Agora, se você é mais jovem, se você vai ter criança ou tem criança pequena, você precisa de espaço para brincar. Se você não mora assim em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, em cidades onde só tem apartamento, prefira morar em casa. Porque se você está começando a vida agora, dificilmente você vai se adaptar num apartamento. A maioria das pessoas que mudam de apartamento acabam desistindo. Agora, se você já tem uma certa idade, o apartamento é uma boa ideia. O tópico 6, eu já fiz um vídeo especificamente falando sobre ele, vou deixar na descrição, que é: vale a pena morar em condomínio ou não? No vídeo que eu deixo na descrição, eu conto coisas que ninguém te fala na hora de comprar casa em condomínio, que você acaba descobrindo na prática depois que você já mudou pro condomínio. Mas nesse vídeo agora eu vou dar uma pincelada nesse assunto. Se você quiser saber mais aprofundadamente nessa questão, você assiste o vídeo que está na descrição. Eu te lembro de clicar no final. Quando a gente fala em condomínio, hoje em dia condomínio virou um fetiche da classe média. Condomínios às vezes que tem uma piscina, às vezes tem campinho de futebol, aí você tem criança, você pensa, poxa, no fim de semana eu vou poder curtir uma piscininha, tem a churrasqueira. Então existem todas as partes boas do condomínio e existe também o problema do condomínio, que é quando você está num condomínio que não é condomínio de fato, às vezes ele é condomínio de boca a boca, não tem regra, a regra é só
fala no bom senso, o bom senso é uma coisa extremamente genérica. Às vezes para você deixar um cachorro latindo no quintal o dia inteiro é um absurdo, mas pro seu vizinho é uma coisa normal, porque ele tá trabalhando e o cachorro tá latindo. Às vezes seu vizinho acha normal 11 da noite ficar lá batendo boca com a família, com a mulher, com a esposa, gritando, cachorro, criança, e para você não é, porque às vezes você acorda cedo no outro dia e às vezes é tudo muito perto. Então tem que tomar cuidado, porque condomínio é um novo fetiche da classe média, né? As pessoas falam, porque a segurança é maior. Só que você tem que pensar que às vezes você mora numa cidade que não tem muita incidência de assalto. Onde eu moro aqui, Cosmópolis, a gente escuta falar de assalto a casas uma vez a cada 2, 3 anos. Então assim, não é que eu moro em uma cidade que vai ter assalto. É mais difícil acontecer, então não fica muito nessa paranoia não. E morando em condomínio não quer dizer que não vai acontecer, porque também tem muitas gangues, né, vamos dizer assim, se especializando em assaltar condomínio. Mas se for um condomínio que não é condomínio, ou seja, é residencial, não fica muito achando que vai ter tudo que eles prometem. Às vezes na propaganda fala que tem academia, você chega lá não tem nada na academia. Às vezes eles falam que tem campinho de futebol, ninguém faz manutenção, nem grade tem pra bola não ir longe. Então assim, às vezes um vizinho seu se acha melhor que os outros, porque às vezes tem um carro melhor ou tem um emprego melhor. Então nas reuniões de condomínio ele vai querer se impor, vai querer fazer a opinião dele valer mais que a sua. Então morar em condomínio pode ser bom como pode ser ruim, vai depender muito se você mora numa cidade que precisa ter o condomínio. Tem cidades onde a criminalidade é maior, então morar em condomínio dá uma segurança maior. Ou também tem que saber se você precisa das coisas que o condomínio oferece. Às vezes o condomínio tem piscina, tem churrasqueira, tem um monte de coisa e você não vai usar. E tem gente que usa muito, então depende, tá vendo? Como você tem que pensar, às vezes você vai na emoção pensando, eu vou morar no condomínio. Eu era assim, quando eu comprei minha primeira casa, eu comprei em condomínio porque eu achava que tinha que morar em condomínio. Então assim, hoje eu não moraria em condomínio, a não ser que eu mudasse para uma cidade grande. Como eu moro em Cosmópolis, que é uma cidade pequena e tem alguns bairros que eu sei que são muito bons, eu prefiro morar fora de condomínio. Lembrando que eu falei sobre esse tema muito mais aprofundadamente no vídeo que tá na descrição, que eu te lembro de clicar daqui a pouco. Mas antes vou te contar um quinto segredo para você não perder dinheiro na hora de fazer a compra do seu imóvel, que é sobre o corretor. Tem a questão de, eu compro o imóvel com o corretor ou não compro? Existem muitos corretores que são bacanas, são legais, existem muitos corretores que são muito ruins, alguns são preguiçosos, alguns são mau caráter mesmo. Mas entenda que eu não estou falando da classe de corretores, eu estou falando de seres humanos. Existem seres humanos bons e ruins em todas as esferas da sociedade. Por que eu acho que você deveria comprar imóvel com o corretor? O corretor vai te garantir um monte de coisas que você não sabe. Ele conhece o mercado, ele sabe te ajudar em coisas que você talvez não saiba. Então muitas das coisas que eu mencionei anteriormente, o corretor vai resolver para você. Por exemplo, a questão da documentação, para saber se o imóvel não vai virar uma bomba na sua mão depois. O corretor vai ter todas as capacidades de verificar isso e colocar à venda só as casas que valham a pena. Eu tenho um corretor aqui na minha cidade que é independente, eu gosto muito dele, já comprei casa com ele, acho que ele é um cara muito honesto. E existem corretores independentes que são muito ruins. Eu conheço corretor que vive tentando dar o golpe, tudo que você pergunta a pessoa fica tentando te fazer acreditar um monte de coisa que não é real, então você tem que tomar cuidado e conhecer as pessoas. Como você não pode simplesmente fazer uma entrevista, né, e inspecionar a vida da pessoa inteira, você pode jogar no Google, no Facebook, no Instagram e ver o que as pessoas estão falando do corretor. Mas se você pesquisar um pouquinho, você já começa a descobrir que aquela pessoa é nó cega, aquela pessoa dá golpe em todo mundo. Mas mesmo assim a pessoa está vendendo casa, porque não é todo mundo que pesquisa. E tem corretores na minha cidade que todo mundo fala bem, que a pessoa ajuda, que ela ajuda você a parcelar até a entrada, se for o caso, ela ajuda a parcelar a documentação de um jeito fácil. Então existem corretores e corretores. Se você for optar por corretor de imobiliária, é mais seguro, mas é mais caro. Mas sabe aqui, independente se você vai comprar por imobiliária ou por corretor independente, você deveria sim comprar com um corretor, é mais seguro para você, porque você não tá falando de comprar uma roupa, é uma casa. Para muita gente isso é um negócio de uma vida. Você não pode errar. Quer dizer, se você errar também não é o fim do mundo, né? Eu posso fazer um vídeo futuramente para te ajudar a fazer distrato, porque eu já fiz distrato também. Se você quiser vídeo sobre isso, comenta aí, porque no distrato perde-se dinheiro sim. E não confie em poucas avaliações de internet, porque também tá cheio de parente que fica lá falando, esse corretor é ótimo. A pessoa nunca comprou casa com o corretor, é que às vezes é primo, sobrinho, amigo do bar, que vai lá e faz esses comentários na avaliação para enganar futuros clientes. Converse com amigos seus, quer dizer, às vezes a gente tem amigo que já comprou casa recentemente, conversa com eles que vai ser melhor, tá bom? Eu poderia continuar falando de muitas coisas, eu quero falar de banco privado, banco público, qual que é melhor comprar, a questão da avaliação do imóvel, quando vai lá um arquiteto do banco para avaliar, tudo isso eu posso fazer numa parte 2, eu tenho muito mais coisa para contar, porque eu tenho muita experiência nessa área, de tanto que eu já comprei casa, tanto que eu já me mudei, tanto que eu já quebrei a cara, eu quero ajudar você. Mas peço que você se inscreva, então clique no like para eu te dar mais dicas como essa. Lembrando que na descrição tem um vídeo específico falando se vale ou não vale a pena morar em condomínio, contando muito mais das minhas experiências e também te ajudando a tomar decisão, porque não é porque para mim não vale a pena que para você não vale. Mas se você assistir o vídeo que tá na descrição, pelo menos você vai tomar uma decisão muito mais acertada, tá bom? Então eu tô te esperando, clicar aí, ó, clica aí que eu te vejo lá.